Pessoal, então alguns princípios da Igreja Anglicana, né? A Igreja Anglicana é uma igreja então que nasce nesse contexto da Reforma Protestante, né? A partir do momento que começam a se expandir os princípios e as contestações da Reforma pregada, que começa a ser pregada lá no início do século XVI por Martinho Lutero, e aí quando a Igreja Anglicana chega à Inglaterra, ela vive um contexto diferente, porque ela é utilizada, né, em contexto geral pelo Henrique VIII por alguns interesses. Não só o interesse religioso em questionar a Igreja Católica, mas também há por trás da reforma anglicana na Inglaterra o interesse econômico e político, né, nesse sentido. Por isso que a Igreja Anglicana ela nasce com alguns princípios e algumas combinações de princípios que vão mesclar tanto o protestantismo quanto o catolicismo. Tá? Então a Igreja Anglicana é uma mistura dessas duas religiões, e aí vai ser uma religião com algumas doutrinas um pouco mais flexíveis. Tá? Então eles vão preservar alguns elementos do catolicismo, principalmente a hierarquia que a Igreja Católica tinha, né? A existência, por exemplo, das nomenclaturas dos bispos, padres, diáconos, né? As dioceses, as paróquias, então aquela hierarquia da organização da Igreja Católica, de como ela organizava tanto os seus membros quanto a sua estrutura de funcionamento, tá? A importância do altar, então quando vocês reparam principalmente filmes americanos, que os americanos viveram, né? Com colônia da Inglaterra, viveram o anglicanismo, então vocês percebem naquelas manifestações religiosas, às vezes nos filmes, né, eles vão para a igreja, a importância do pastor, né, e a importância do altar para essa religião, né? Então vocês percebam que na dinâmica física da igreja o altar é destacado à frente das pessoas, então isso é algo que vem como uma herança da Igreja Católica, né? E do protestantismo, o anglicanismo acabou anexando, né? Acabou pegando o celibato, tá? Voluntário. Então, na Igreja Anglicana, o sacerdote, tanto ele pode se casar quanto ele pode ser solteiro. Ele tem a opção de manter e dedicar sua vida à igreja ou optar por casar e constituir família a partir daí, tá? A valorização de apenas dois sacramentos também, o batismo e a Eucaristia, tá? Assim como no protestantismo. A condenação ao culto das relíquias, então eles não adoram imagens, tá? Eles têm a crença nos santos, mas eles não adoram imagens, né? Objetos que estão ligados aos santos. Eles acreditam nesses santos, mas não nas imagens de uma forma geral, tá? E ênfase na pregação, tá? Então a ideia da pregação deles, para eles, é um momento bastante importante nesse sentido, tá? O celibato, as celebrações dos cultos, né, se transformaram na língua nativa do país. Tá? Então não é mais como a Igreja Católica vai manter, por exemplo, as missas em latins ainda por muito tempo. Eles vão fazer na língua nativa, tá? E vão formalizar o divórcio perante Deus. Então a Igreja Anglicana é uma igreja que permite as pessoas se casarem e se divorciarem perante Deus, né? Coisa que a Igreja Católica, por exemplo, não permite. Então, até que o casamento os separe, né? Até que a morte os separe, né? Então, o casamento é para o resto da vida. A Igreja Anglicana não. A Igreja Anglicana permite essa questão do divórcio nesse sentido. E aí a Igreja Anglicana vai ser importante também porque vai se expandir para vários lugares do mundo. Austrália, Nova Zelândia, Índia, África, Ásia, América Central e América do Norte, porque vai estar presente justamente naquele momento em que a Inglaterra se expandiu economicamente. Tá? Começou a dar início a sua expansão marítima pelo mundo, e aí, nesse momento, a Igreja Anglicana estava presente junto com os ingleses neste processo. Beleza?